Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta quinta-feira com um caminhão carregado de notícias e informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Renato Gaúcho abre o jogo e fala sobre reforços e novas contratações. Vou falar sobre isso, vou falar também de um negócio que o Flamengo tenta fechar com o Vasco para dar uma pernada no Fluminense. Então acompanhe o vídeo completo, que tem resenha com o Gerson, tem muita coisa para a gente poder falar nesse vídeo. Assiste o vídeo, não pula se quer uma parte. Agora, se você não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, Mengão classificado. Hoje a gente vai saber quem vai ser o adversário do Flamengo, se vai ser o Olímpia ou se vai ser o Internacional. O Mengão está classificado. Queria pedir a você, humildemente, se inscreve no canal, o botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Acione o sino da notificação. Deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais no nosso trabalho. O teu like ajuda demais no nosso crescimento. E como eu sempre digo, é muito importante para o nosso canal. Você não é inscrito? Se inscreve no canal, acione o sino e deixa o like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Eu começo o vídeo já falando sobre Renato Augusto. O Corinthians acabou de anunciar o jogador como o novo reforço. O jogador até vinha tentando negociar com o Flamengo, tentou cavar uma vaga aqui no Mengão, mas não foi possível, porque mesmo aceitando reduzir o salário lá dele da China, lá do time que ele jogava, ele ainda, o que ele pedia era um valor muito alto. Então estava fora do orçamento do Flamengo e o Flamengo trabalha muito bem essa questão de dinheiro, né? O Flamengo não dá mole com esse negócio, para não ficar endividado, para não ficar aí apertado no futuro. Então o Flamengo escolheu não fechar com o Renato Augusto, que fechou com o Corinthians. Vamos mudar de assunto, já que eu tô falando de Renato Augusto, já que eu tô feliz porque o Flamengo ganhou ontem, vamos falar sobre Gerson. Mano, que resenha! A mulher do Gerson postou assim no Twitter, ó. A esposa do Gerson. O homem ama mais o Flamengo do que a mim. Teve batida no peito pela vitória e um palavrão. 4h54 da manhã. O Gerson na França acompanhando o jogo. Provavelmente na hora dos gols ele... Flamengo! Brabo demais. O Gerson, jogador aí que hoje está no Olympique de Marseille e faz, né, uma falta absurda aqui no Flamengo. Agora, antes de eu falar de reforço, deixa eu falar desse negócio do Fluminense. Vocês lembram que o Flamengo tentou jogar com o público na final do Campeonato Carioca e o Fluminense ficou lá falando e tal? Houve até aquela faixa, teve aquela faixa lá no Maracanã, orgulho de não sermos como vocês. Não sei se vocês vão lembrar desse caso. Então, naquela situação, o Flamengo, que gere o Maracanã junto com o Fluminense, na verdade, o Flamengo que leva o Fluminense nas costas no contrato do Maracanã, essa é a grande realidade, porque o Fluminense praticamente mora de favor dentro do Maracanã, porque os caras não têm dinheiro, não tem nome limpo na praça, não tinha as certidões negativas e dependeram do Flamengo para conseguir gerir junto com o Flamengo o Maracanã. Então, o Flamengo naquela situação da final do Campeonato Carioca se sentiu traído pelo Fluminense. E agora começa a articular uma nova parceria com o Vasco da Gama para gerir o Maracanã com o Vasco. O Vasco quer gerir o Maracanã com o Flamengo. Houve, inclusive, lá em Brasília, um encontro entre o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o presidente do Vasco. E daí a situação é a seguinte: Landim se encontrou com o presidente do Vasco para quê? Primeira coisa que ele queria tratar, questão da Liga. O Vasco é um time grande que está na Série B, mas é um time grande. Então é um time que tem influência sobre os outros times na Série B. Então o presidente Rodolfo Landim encontrou com o presidente do Vasco para discutir a Liga e também falaram sobre essa situação do Maracanã. O Vasco tem o desejo de gerir o Maracanã. Inclusive, o presidente do Vasco falou que entraria na licitação para gerir o Maracanã. O governador do Rio
ele não pretende dar o Maracanã para um único clube. Tipo assim, ele não quer um monopólio, que o Maracanã seja, por exemplo, só do Flamengo. Teria que ser do Flamengo e de um outro clube. Flamengo e Botafogo, Flamengo e Vasco, ou Flamengo e Fluminense. O mais ideal seria ser do Flamengo e do Fluminense, porque o Vasco tem São Januário, o Botafogo tem o Engenhão, e daí o Flamengo e o Fluminense seguiria gerindo. Porém, todavia e entretanto, o Fluminense tá, vacilando com o Flamengo, não é de hoje. Eu acho, vou dar a minha opinião, que o Flamengo deveria botar o pau na mesa. Por quê? Mano, é o Flamengo que bota público, é o Flamengo que paga as despesas, é o Flamengo que faz tudo pelo Maracanã. Se o Flamengo sai do Maracanã, desculpa a palavra, a gente falar um negócio dele assim, pela história que o Maracanã tem, mas o Maracanã vira um elefante branco. Essa é a realidade. Quem sustenta o Maracanã hoje é o Flamengo. Quem faz o Maracanã não ser um passivo que dá prejuízo ao governo do estado do Rio de Janeiro é o Flamengo. Então, o que acontece? Se eu fosse o Flamengo, acabava logo com essa história. Eu ia lá e falaria, eu quero gerir o Maracanã sozinho. Ponto. Acabou. E acabou. Isso é a minha opinião. Eu queria saber de vocês. Você acha que o Flamengo deveria fechar com o Vasco ou fechar com algum outro time para gerir o Maracanã? Eu acho que deveria tirar o Fluminense, primeira coisa. Tira fora o Fluminense e depois a gente vai gerir sozinho. Essa é a minha opinião, gente. Queria saber a opinião de vocês. Coloca, por favor, nos comentários. A opinião de vocês, ela é muito importante aqui para o nosso canal. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre reforço, porque ontem, na entrevista coletiva, o técnico Renato Gaúcho falou sobre isso. Foi perguntado para ele se ele havia pedido reforços, se ele tinha falado com a diretoria do Flamengo, se estava para vir algum reforço, estava para contratar algum reforço. E, gente, ele disse que não pediu nenhum reforço. Ele ainda falou assim, eu sei da situação, não é só o Flamengo que está passando por uma situação difícil, não é só o Flamengo que está passando por um momento difícil, é o futebol em si, né? Os clubes. Você vê que o Real Madrid estava pensando aí em vender o Vinícius Júnior. Por quê, mano? Os clubes não têm dinheiro, precisam de dinheiro. A gente teve que vender o Gerson, infelizmente. Tivemos que vender o Gerson por conta disso. A gente vendeu o Gerson. Galera, a gente vendeu o Gerson basicamente por falta de dinheiro. Porque ano passado a gente não teve bilheteria, a gente tem um orçamento para cumprir, para fechar, e a gente precisava fechar esse orçamento. Eu vou falar para vocês, alguns outros jogadores, garotos da base, assim, não jogadores do elenco principal, pode ser que saia na janela de transferência. Então, é assim, galera, não tem jeito, não tem muito para onde a gente correr, a gente acaba que fica refém de uma moeda que é muito mais forte que a nossa, que é o euro, e daí para a gente comprar é difícil, e para a gente vender acaba sendo difícil de segurar o jogador, porque chega a proposta e o Flamengo acaba ficando de mãos atadas. Então o Renato Gaúcho falou, eu entendo a situação do Flamengo, eu entendo o momento que o Flamengo está vivendo, eu entendo tudo que está acontecendo e eu não pedi nenhum reforço. Inclusive ele falou, saiu na mídia aí, aquela questão de ter pedido lá o Jeromel, tal, de ter pedido alguns jogadores do Grêmio, ele falou que não pediu nenhum jogador à diretoria do Flamengo. Então ele abriu o jogo, falou que não pediu ninguém. Agora vamos ver como é que vai ficar tudo isso aí pra frente. Vamos mudar de assunto, falar de coisa boa agora. Preste atenção. Presta atenção no que eu vou falar. Eu tenho 100 camisas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50. 100 camisas do Flamengo. 100 camisas como essa. E eu vou sortear pra você. Presta atenção. Eu vou sortear para você. Flazoeiro, o que eu preciso fazer para participar desse sorteio? Abrir a conta no Nação BRB Fla e usar o cupom Flazoeiro. Flazoeiro, eu já abri a conta. Como é que eu faço para ter mais chances? Pede para o seu familiar, marido, esposa, amigo, vizinho, parente, abrir a conta. Fala, mano, abre a conta. Se você ganhar, o Flazoeiro vai te ligar. E daí, se ele te ligar, você já sabe que a camisa é minha, já passa o tamanho da sua camisa e a gente vai enviar para todo o Brasil de graça. Você abre a conta de graça, você não paga nada para abrir, não paga nada depois de aberta. Além de tudo isso, você ainda ganha um cartãozão de crédito ou débito, né? De débito e crédito, assim como esses aqui, ó. Ó o cartãozão, que maneiro. Ó, os cartãozão top, assim como esse, ó. Esses cartões aqui. Você pode ganhar esse cartão. E, mano,
você tem inúmeras vantagens e ainda está ajudando o Flamengo. Agora, não adianta abrir a conta. Tem que abrir a conta e usar o cupom FLAZOEIRO para poder participar das 100 camisas. É muito fácil, ó. Você baixa o aplicativo, você vem na sua loja de aplicativo, aí você coloca assim, ó, Nação BRB Fla. Ó. Só escrever. Nação BRB Fla. É esse aplicativo aqui, ó. Aí você baixa ele, você clica abrir conta, nome, CPF, telefone, e-mail, aí vai pedir seu endereço, vai pedir uma foto do seu documento e uma selfie sua. Depois da sua selfie, que é a hora H, vai perguntar, você tem um cupom? Vai aparecer sim ou não? Você responde sim. Vai perguntar qual? Aí você escreve FLAZOEIRO. Fez isso, pronto, abriu a conta, já vai estar participando do sorteio das 100 camisas, tá certo? Família, o de hoje foi isso. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o like. Muito obrigado, tamo junto, valeu e é nóis.